Fala galera, beleza? Eu sou Enzo. Amor, um sentimento lindo e mágico resultante do encontro de duas almas predestinadas a se encontrarem e ficarem juntas nessa vida e na próxima. Uma série de reações químicas no cérebro que induz ao acasalamento, uma doença mental ou simplesmente uma junção de todos esses fatores. O amor pode surgir a partir de um simples ato carnal e casual, o qual na maioria das vezes nem foi planejado. O capítulo começa com Kou e a Nasna observando as pessoas ao redor, o chamando de material de pesquisa. Ela diz que olhando para eles assim, você pode sentir que a juventude não tem nada a ver com a idade. O Kou fala que consegue ver pessoas tendo relações indecentes. A Nasna pergunta o que ele quer dizer com isso, e em seguida diz que o amor é uma aposta, na qual a decência nunca ganha. A Nasna está tentando falar de amor enquanto tenta parecer descolada, mas não dá certo. Ela está visivelmente envergonhada. Recapitulando o objetivo, o Kou fala que eles estão ali para observarem as pessoas apaixonadas para usarem o comportamento delas como referência. A Nasna diz que é exatamente isso, e que como eles estão em Tóquio, tem muitas amostras para observar. O Kou então fala que esse negócio de flertar é bem diferente de amor verdadeiro. Além disso, é bem impuro. A Nasna logo diz energicamente que o Kou está assumindo que todos os garotos que flertam só querem molhar o biscoito. Isso é discriminação contra os playboys. O Kou então diz que a Nasna está tentando iniciar um debate incômodo. E em seguida o Kou pergunta se tem alguém que não seja assim. A Nasna diz que sim, alguém que só quer um parceiro de conversa. Nisso o Kou grita que nada poderia estar mais distante do amor genuíno, e que é para a Nasna parar com esses exemplos extremamente improváveis, porém teoricamente possíveis, que estão ampliando desnecessariamente o tema da conversa e focar nos playboys que pegam geral. A Nasna então pergunta se o Kou gosta de coisas sensuais, e ele responde que não é isso. Então a Nasna propõe um cenário hipotético. Suponhamos que o playboy tenha sucesso. Acontece o rally rola sem qualquer sentimento romântico envolvido. Pois bem, segundo você isso é impuro. O Kou diz que sim. A Nasna então continua com seu cenário hipotético. Então suponhamos que devido a essa relação carnal, os dois começam a se ver de novo e de novo. Daí um dia eles pensam que querem sair juntos de verdade. A Nasna então conclui dizendo que foi exatamente isso que aconteceu com o Kou e ela. E essa afirmação deixa o Kou surpreso, e ele pergunta como chegou a isso. A Nasna então relembra o Kou que para os vampiros sugar sangue é o mesmo que comer e molhar o biscoito, e é uma relação física. Diante disso, ela pergunta qual é a diferença entre o playboy e o Kou. O Kou nem fala nada, também não tem o que falar, né? É verdade. A Nasna continua dizendo que no caso deles, a Nasna que era o playboy e o Kou quem quis continuar o relacionamento. O Kou então diz que foi enganado. A Nasna então fala que desde que ambos consintam, está tudo bem, e que ninguém tem o direito de se meter. O Kou fica surpreso e concorda. Nisso o Kou e a Nasna voltam a andar pelas ruas. Eles veem um cara e uma garota conversando, e em seguida os mesmos começam a se beijar. O Kou acha toda essa situação fascinante, tantas pessoas engajadas no amor de forma tão natural. Ele se lembra da situação do Manheira e da Seri, onde o Manheira havia acabado de ser deixado para a namorada e conheceu a Seri logo em seguida. O Kou também pensa em como aquela situação foi como assistir uma série de drama, e como uma atmosfera dramática pode facilmente comover o coração das pessoas. Mas essa é a vida real, não é uma série. Só sou eu que acho estranho quando um personagem de uma obra fictícia fala um negócio desse. Kou continua sua divagação pensando que, mesmo eles não estando em uma série, as pessoas ainda podem se apaixonar. Ele sempre pensou que isso era algo que estava completamente na margem oposta da sua vida. E como nada excitante aconteceu com ele, ele pensou que isso era irrelevante. Mas não é esse o caso. Amor não tem nada de especial. Ele então se vira para a Nasna e, animado, diz que era isso que ela queria que ele entendesse. A Nasna olha para ele visivelmente confusa. Afinal, todo esse raciocínio aconteceu na cabeça dele, ele não disse nada. E até onde eu sei, a Nasna não é telepata. Mas a Nasna disse que sim, isso mesmo. Acertou. Eles continuam sua caminhada. Andaram tanto que se distanciaram da parte movimentada da cidade. O Kou escuta um barulho e ao olhar na direção de onde o barulho veio, ele percebe que ele e a Nasna estão em frente ao zoológico Nagami. A Nasna repara que o Kou parece estar muito interessado no zoológico. Ela então pergunta se o Kou gosta disso. Ele diz que não é isso, ele só estava se perguntando como seria um zoológico à noite. A Nasna olha para ele e pergunta se ele quer entrar. Mas o Kou nem tem tempo de responder, pois a Nasna já dá uma rasteira nele, pega no colo e sai voando. Lá no alto, o Kou fala que isso é invasão de propriedade. A Nasna ri e fala que quando crianças saem essa hora, elas já estão em apuros. Traduzindo, o que é um pum para quem já está todo borrado.
Eles aterrissam no interior do zoológico. A Nasna coloca o Cole no chão e sai andando na frente, dizendo para o Cole não fazer barulho ou vai acordar os animais. Nisso o Cole apenas sorri. Eles então iniciam seu passeio. Eles olham alguns habitats e depois de andar um pouco, a Nasna diz que não dá para ver nada. Eu fiquei confuso. Como ela não consegue ver nada? Vampiros são criaturas da noite, predadores noturnos. Eles deveriam enxergar no escuro. O Cole então tenta puxar conversa, relembrando o que a Nasna disse antes sobre ele não admirar Tóquio. Mas a Nasna não interrompe e pergunta se o Cole gosta da sua cidade natal. O Cole para e pensa. E pergunta o que ela quer dizer com isso. Como de costume, essas questões atreladas a emoções e ao íntimo do ser humano são incompreensíveis para o Cole. O Cole tenta entender e pergunta se o que a Nasna quer dizer é se ele prefere ficar na área dele ou ir para Tóquio. A Nasna então elabora de outra forma e pergunta se o Cole prefere a cidade natal dele ou Tóquio. O Cole responde que particularmente não gosta muito de Tóquio e não tem nenhum outro lugar que ele goste de ir. Caraca. A Nasna parece que já esperava por essa resposta, mas o Cole continua. Ele fala que era isso que ele pensava até agora, mas pela primeira vez ele achou uma razão para ficar em sua cidade natal. Essa razão é que foi lá que ele conheceu a Nasna. O Cole continua dizendo que mesmo que ele não se torne um vampiro, contanto que ele fique em sua cidade, é como se a Nasna sempre fosse estar lá com ele. Que egoísta, não? A Nasna diz que entende. Ela fica em silêncio por um segundo, então se volta para o Cole e diz que é hora de ir. O Cole fica surpreso, pois isso foi repentino, mas concorda. Ele diz que eles não conseguiram ver nada, mas que com certeza um dia... Ele para no final da frase e em seguida pede desculpas. A Nasna diz que não foi nada. O Cole então reflete. Um dia à luz do sol. Essa não é a hora para eles. Bom galera, é isso. Aqui nós vemos mais do vazio interior do Cole. O cara mora na mesma cidade há anos, mas não tem nenhum sentimento por ela. Precisou de uma desconhecida aparecer para só então o Cole desenvolver um sentimento superficial e raso pela cidade natal dele. Mesmo que eu não me torne um vampiro, contanto que eu fique na minha cidade, é como se você sempre fosse estar lá. Primeiramente, se você não virar vampiro, as irmãs da Nasna vão mandar você de base. Segundamente, a Nasna é imortal, sabe-se lá a idade dela. Tá certo que se você não virar vampiro, vai de base em 1 ano. Mas se não fosse esse o caso, você ia ficar vagando melancolicamente pelas ruas à noite, sonhando em reencontrar seu amor de adolescência, ou você ia esperar que ela ficasse na mesma cidade que você até você ir de base por velhice ou qualquer outra coisa? De ambas as formas é meio triste, né? Enfim, deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau!